segunda lei de Newton se chama princípio fundamental da dinâmica e ela descreve como que funciona a dinâmica dos movimentos. Basicamente, no último vídeo, a gente viu com a primeira lei de Newton que a única coisa que faz com que os corpos saiam do repouso ou do movimento retilíneo uniforme são as forças. Então, se não houvesse forças, se as forças fossem sempre, se as forças totais fossem sempre igual a zero, se não houvesse forças, os corpos ficariam sempre em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Mas existem as forças, e as forças fazem com que os corpos acelerem. Então, a força tem uma equação que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Se força é igual a massa vezes aceleração, força é igual a aceleração, a um tipo de aceleração. Faz sentido? Então, força e aceleração são duas coisas que andam juntas. A aceleração é um princípio interno que compõe a força. Bom, então, se as forças são iguais a zero, se não existissem forças, os corpos sempre estariam em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas existem as forças, e as forças contêm em si a aceleração. E a aceleração faz com que os movimentos se modifiquem. E como que esses movimentos se modificam? A aceleração faz com que os corpos acelerem ou desacelerem, modificando assim o seu movimento. Se um corpo está com a velocidade 9 e ele acelera, ele não vai mais ficar para sempre na velocidade 9. Antes ele ia, porque era um movimento retilíneo e uniforme. E uniforme quer dizer que fica sempre no mesmo número. Velocidade constante sempre no mesmo número. Mas com a força, os números passam a mudar, passa a acelerar. De 9 consegue virar 10, depois consegue ir para 11, depois consegue ir para 12. E a aceleração também modifica o movimento, porque faz com que ele desacelere, de 9 vira 8, vira 7. Então a aceleração tem o poder de variar o movimento, de transformá-lo não só em movimento uniforme, mas em movimento variado. O que é responsável por fazer movimentos circulares também é a aceleração, uma aceleração que se chama aceleração centrípeta. Então, se não fosse a aceleração, os corpos também sempre andariam em linhas retas. Então, graças às forças que produzem aceleração, os corpos conseguem sair de um número e explorar diferentes velocidades e conseguem também explorar diferentes trajetórias que não sejam só a linha reta. Então agora vamos para os exercícios. Exercício número 1. Quanto tem de força total quando um corpo está em repouso, parado, ou em movimento retilíneo uniforme? Aí para pensar e já já a gente volta. Bom, então quando um corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme, é porque não tem forças agindo sobre ele. Afinal, a força é quem tira os corpos desse movimento, Faz com que saia desses movimentos, não com que fique. Então, quando está ficando nesses movimentos é porque não tem força. Então, a força total, que nós chamamos de força resultante, é igual a zero. Então, pergunta número 2. Quanto tem de força total
quando um corpo está em outros tipos de movimento. Então, quando o corpo para de existir em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quanto que vale a força? Bom, a força vale alguma coisa, né? Vale diferente de zero. A força existe, ela não é zero. Mas quanto exatamente? Ah, exatamente? Aí você vai precisar da fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, você analisa a massa do corpo e a aceleração dele, tudo isso o enunciado vai te dar. E aí, você descobre a força resultante. Então, retomando, quando um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tem de força total zero, não tem força nenhuma, e como existem forças no mundo, quando elas estão atuando sobre um corpo, eles saem desse movimento de repouso, estado de repouso e movimento retilíneo uniforme, e começam a existir em outros tipos de movimento, quando a força existe, quando a força não é nula. Ok, sabemos que ela não é nula, mas quanto ela vale exatamente? Aí você usa essa fórmula aqui. Ok, então se a força não for nula e o movimento for diferente desses dois tipos de repouso e movimento retilíneo uniforme, então a gente tem que saber como que vão estar essas forças. A gente tem que aprender a analisar elas. Vamos analisar, e geralmente no mundo os corpos não estão sendo. Não tem só uma força atuando nos corpos, estão atuando em nós diversas forças. A força do chão, a força da gravidade, a força que, por exemplo, eu tô aqui sentada na minha cama, a força de eu segurando a caneta, tem um monte de força. Então a gente precisa aprender como que soma força, como que subtrai força, ou seja, como que eu acho o valor total. Tem muitas forças atuando sobre mim e me empurrando, mas qual é o valor total delas? É um número ou é zero? Porque se for zero, eu estou em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Então, vamos aprender a analisar se as forças totais que agem sobre mim são zero ou não. Então, no primeiro caso, aqui vai fazer uma força de 7 newtons. Eu faço uma força de 7 newtons vindo aqui da esquerda e você faz uma força de 6 newtons vindo da direita. O que está acontecendo? Qual que é a força total? Como que o bloco está sentindo isso que está acontecendo com ele? Uma coisa que dá muita vontade de pensar é que a força total que a gente está buscando é 7 mais 6. Ah, se eu quero descobrir o total de forças que agem sobre mim, é só eu somar todas elas e eu descubro. Mas na verdade não é assim. Eu tenho que considerar que uma está apontando para a direita e a outra está apontando para a esquerda. Então eu estou empurrando com 7 newtons e você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Você está fazendo com que meus 7 newtons diminua. É que nem se você estivesse tentando empurrar uma caixa para frente e aí, sei lá, seu irmão vem do outro lado e começa a empurrar para trás. Aí vai ser super difícil de empurrar para frente, porque enquanto você tenta empurrar para frente, o outro tenta empurrar para trás. Então, quando tem uma força empurrando para frente e outra para trás, ou uma para um lado e outra para o outro, é porque uma está atrapalhando a outra. Então, no final das contas, elas não se somam, elas não se ajudam, elas se subtraem. Isso vai ficar mais claro no próximo exemplo. Então, a gente tem que 7 menos 6 é igual a 1.
E como eu que estou tentando fazer o movimento e você que está me atrapalhando, como nesse caso você está fazendo um movimento mais fraco, ah, eu que ganho, por mais que você me atrapalhe, eu que ganho, né? Eu que estou um pouquinho mais forte. Então o resultado é um pro meu lado. Então é sempre pro lado de quem tá mais forte. Deixa eu fazer essa setinha menor porque ela só vale um. Ela não é tão grande, né? Ela não pode ser do tamanho da que vale 7. Então, uma setinha bem pequena, que vale um. Então, 1 Newton é a força total, é a força resultante desse sistema. 1 Newton é diferente de zero? Sim, é diferente. Então, este corpo não está em repouso nem em movimento retilíneo uniforme. Ele está em um movimento o quê? Acelerado, porque nele tem uma força e, consequentemente, uma aceleração, um movimento variado, né? Bom, então, ai, apaguei aqui sem querer. Vamos analisar agora esse outro caso. Neste outro caso, você não está me atrapalhando, você está me ajudando. Então, eu estou fazendo aqui uma força de 7 newtons e você veio me ajudar e veio fazer uma de 6. Se você está empurrando e seu irmão vem do seu lado e te ajuda a empurrar, vocês vão empurrar mais rápido ainda. Então, vai somar. Então, os dois juntos empurram mais rápido ainda. Soma. Os dois contrários empurram mais devagar ainda, porque um atrapalha o outro. Então, é subtração. Então, aqui é 7 mais 6. 7 mais 6 igual a 13 newtons. Então, a força resultante total é 13 newtons, que é a força que nós dois fazemos juntos. E ela também é diferente de zero. E nesse caso, vai produzir uma aceleração muito maior, né? Enfim. E agora vamos ver o último caso. No último caso, eu estou empurrando aqui com 5 e você está me atrapalhando do outro lado exatamente com 5. Quando um faz exatamente a mesma força que o outro, o objeto não sai do lugar, porque a gente está equilibrado. Eu estou empurrando exatamente na mesma força que você, a gente se cancela, a gente se equilibra. E aí, a gente é como se não houvesse força nenhuma. O objeto fica parado. Então, nos casos em que é igual, a força resultante é igual a zero. Então, aqui, nesse exercício, a resposta é 0 newtons. Nesse caso, não, zero não é diferente de zero. Zero é exatamente igual a zero, né? Obviamente. Então, quando a força total é zero, o corpo está em quê? Em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E agora, uma curiosidade. Como que a gente sabe se esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Resposta: a gente não sabe. A gente não consegue sentir. O movimento retilíneo uniforme e o repouso causam a mesma sensação no corpo humano, que está sentindo, não só no corpo humano, mas em todos os seres vivos, né? A gente não consegue sentir movimento retilíneo uniforme nem repouso. A gente só consegue sentir um movimento variado, um movimento acelerado. Tanto que a Terra está nesse momento girando em volta do Sol a uma velocidade gigantesca que eu não faço ideia de quanto que é, mas deve ser, sei lá, 1.000, 2.000, eu não sei nem se é 1.000 ou se é 1 milhão, mas é uma coisa gigante, né? A Terra está girando em volta do Sol e a Terra está girando em volta dela mesma. E por que será que a gente não sente? É porque é um movimento retilíneo uniforme, você não sente.
e você não sabe também se é repouso. Repouso e movimento retilíneo uniforme têm a mesma sensação, a sensação de nada. Se a Terra desse uma freada ou uma acelerada, porque por conta de alguma força que agisse sobre ela, aí a gente ia sentir, porque aí ia parar de ser repouso ou movimento retilíneo uniforme. Aí ia ser um movimento variado, um movimento acelerado. Aí a gente ia conseguir sentir. Mas como ela tá sempre com a mesma velocidade, então a gente não sente mesmo. E agora só falta mais um vídeo sobre a terceira lei de Newton com alguns exercícios, e aí acabou.